Seja bem-vindo ao Ouça e Evolua. Aqui, a leitura vira conversa. E a conversa vira transformação. Resumos de livros que inspiram e mudam sua vida. O conhecimento que você precisa no tempo que você tem. Sabe aquela situação? Você pega o celular para checar uma coisinha rápida, um endereço, sei lá. E de repente, 20 minutos depois, você tá lá vendo vídeos de curiosidades aleatórias. E nem lembra mais o que tinha ido procurar. Totalmente. E o pior é aquela sensação depois, né? Aquele gostinho de perdi meu tempo. Um tempo que não volta mais. É quase universal hoje em dia. Exato. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo no livro Indistraível, Como Dominar Sua Atenção e Assumir o Controle da Sua Vida, do Nir Eyal. E o mais curioso é o autor, né? Pois é. O Nir Eyal é o mesmo cara que escreveu Hooked, que foi tipo o manual que o Vale do Silício usou para criar produtos que nos fisgam. E agora ele vem oferecer o antídoto. O criador do veneno vendendo a cura. É uma premissa que já começa interessante. Com certeza. E a nossa ideia aqui não é só resumir o livro, mas debater mesmo, sabe? Ver o que funciona, o que soa meio idealista demais. E como isso se aplica no nosso dia a dia, na vida real. A gente vai usar o modelo indistraível de 4 etapas que ele propõe como nosso mapa. Perfeito. Vamos começar então pelo conceito fundamental. Ele pede para a gente pensar numa linha. De um lado tem a tração. Que vem do latim, né? Tractio. Isso, que significa puxar. São as ações que puxam a gente na direção do que a gente realmente quer. Dos nossos valores, dos nossos objetivos. E do outro lado da linha, o oposto, a distração. Que é o que nos afasta, nos tira desse caminho. E aí já vem a primeira provocação dele. A culpa não é da tecnologia. Não mesmo. Ele diz que a distração é uma condição humana. Sempre existiu. Sim, ele até cita Sócrates, lá na Grécia Antiga, que estava preocupado que a escrita ia deixar as pessoas com uma memória fraca. Nossa, é verdade. O pânico com a nova tecnologia é um clássico, né? Se repete há séculos. Exato. E o que move a gente para um lado ou para o outro são os gatilhos. Ele divide em 2 tipos. Primeiro, os gatilhos internos. Que são as sensações, né? O que vem de dentro. Tédio, solidão, ansiedade, até fome. Aquele desconforto que faz a gente querer buscar um alívio. E depois vem os gatilhos externos. Aí sim são os pings, as notificações, o colega que para na sua mesa, o barulhinho de e-mail novo. E aqui eu já queria colocar um ponto pra gente pensar. Manda. Ok, a distração sempre existiu, concordo. Mas será que a tecnologia de hoje é só mais uma distração? Ou a onipresença dela, o design feito para viciar, os algoritmos, será que isso não a torna uma ameaça de uma natureza completamente diferente? É um ótimo ponto. O papiro de Sócrates não tinha um time de 1000 engenheiros otimizando o negócio para prender a atenção dele. Exatamente. Uma coisa é a TV na sala. Outra é o smartphone no bolso, que sabe exatamente onde apertar nossos botões. Verdade. Mas, por enquanto, a ideia central que ele propõe é que ser indistraível não é sobre odiar a tecnologia, e sim sobre dominar a nossa resposta a esses gatilhos, sejam eles de dentro ou de fora. O que nos leva direto para o primeiro passo do modelo dele, que talvez seja o mais profundo de todos: dominar os gatilhos internos. E aqui a conversa fica séria. A tese dele é forte. Toda motivação humana é, na raiz, uma fuga do desconforto. A gente não quer o feed do Instagram. A gente quer fugir do tédio de uma tarefa chata. A gente não quer o chocolate, a gente quer aliviar a ansiedade. Tem uma frase que me marcou muito. Administrar o tempo é, na verdade, administrar a dor. E essa é a grande virada de chave do livro, para mim. A gente não está lutando contra um aplicativo. A gente está lutando contra a nossa dificuldade de lidar com o tédio, com a solidão, com a ansiedade. Faz todo sentido. E isso significa que a habilidade que a gente desenvolve para ignorar o celular é a mesma que ajuda a gente a ir para a academia, ter uma conversa difícil. A raiz é a mesma. Tá, o diagnóstico é esse. Poderoso. Mas, e o remédio? Como a gente lida com isso na prática? Ele propõe os passos, né? Sim, um método prático. Primeiro, identificar a emoção que vem antes do impulso. Depois, anotar o que você está sentindo. E o terceiro passo é o mais interessante: explorar essa sensação com curiosidade. Surfar na onda do impulso é a metáfora que ele usa. Exato.
Em vez de brigar ou ceder, você só observa, com uma certa distância, como se fosse um cientista olhando para sua própria vontade, até ela passar. Olha, sendo bem sincero, minha primeira reação a isso é ceticismo. Eu imagino. Pensa assim, semana passada, prazo estourando, relatório para entregar, a ansiedade no talo. A ideia de eu parar tudo para observar meu sentimento com curiosidade parece um luxo. Um luxo que eu não tinha. A vontade era tomar um café e ir na marra. Eu entendo perfeitamente, e acho que essa é a reação da maioria. Mas o que a psicologia mostra é que essa abordagem de ir na marra, de suprimir o sentimento, faz o oposto. Ele volta mais forte. O efeito rebote. Exato. É o clássico não pense no elefante rosa. O que ele propõe não é meditar por 1 hora no meio do caos. É um treino de 10 segundos, 1 minuto. É só respirar e, em vez de pegar o celular no automático, reconhecer, ok, tô ansioso, só isso. Esse espacinho mínimo entre o gatilho e a ação é onde a gente retoma o controle. É aprender a tolerar um pouquinho de desconforto sem precisar de anestesia. Entendi. É menos ser um monge zen e mais ser um domador de impulsos, mesmo que por segundos. Perfeito. E além disso, ele fala em reimaginar a tarefa, achar algo de divertido nela e reimaginar quem a gente é, questionando aquela crença de eu não tenho força de vontade. Certo. O ponto central é que a guerra começa dentro da nossa cabeça. E se a gente começa a vencer essa guerra, sobra tempo e energia, o que nos leva à pergunta: o que fazer com esse tempo? E aí entra o segundo passo: arranjar tempo para tração. A famosa agenda, o time boxing. Exatamente. A proposta dele é radical. Preencher a sua agenda com blocos de tempo para tudo que é importante. Não só trabalho. Tempo para os amigos, para se exercitar, para ler. Até para não fazer nada. A frase dele é: a ideia é eliminar todo o espaço em branco da sua agenda. Essa mesma. Confesso que quando eu li isso, me deu uma falta de ar. Sério. Uma agenda que controla até meu tempo livre. Parece o contrário de liberdade. Parece trocar o estresse da distração pelo estresse de estar sempre atrasado para a próxima tarefa da minha vida. É a reação mais comum e super compreensível. Mas a lógica por trás disso, para mim, é genial. Ele diz o seguinte: você só consegue saber o que é uma distração se souber do que está se distraindo. Faz sentido. Pensa bem, sem um plano, checar e-mail de trabalho às 8 da noite parece produtivo, né? Mas se na sua agenda aquele bloco estava reservado como tempo com a família, aí esse e-mail vira sem dúvida nenhuma uma distração. A agenda vira tipo uma bússola moral para o seu tempo? Gostei disso. E sobre a sensação de prisão, ele diz que, paradoxalmente, a estrutura te liberta. O que estressa de verdade é ter uma lista de tarefas infinita e uma agenda vazia. Você passa o dia com a sensação de que deveria estar fazendo outra coisa. Verdade. O time boxing te força a ser intencional e, mais importante, a focar no que você controla. Os inputs, ou seja, o tempo dedicado, e não os outputs, os resultados. Se você não planejasse o tempo, o mundo planeja por você. É isso. E o mundo é ótimo nisso. O que nos leva ao passo 3. Como se defender desses gatilhos externos que querem sequestrar nosso tempo tão bem planejado. Agora a gente fala dos vilões clássicos. Notificações, interrupções, e-mails. Ele até cita um dado sobre escritórios abertos, né? Que foram vendidos como o paraíso da colaboração. E, no fim, diminuíram a conversa cara a cara e aumentaram a distração. Exato. E para filtrar esse ruído todo, ele dá uma ferramenta, uma pergunta bem simples. Este gatilho está me servindo ou eu estou servindo a ele? Essa pergunta é matadora. Uma notificação de calendário te serve. Um like no Instagram faz você servir ao algoritmo. A pergunta é ótima, mas a aplicação é o desafio. Desligar a notificação é fácil. Mas como você barra um colega de trabalho que chega animado na sua mesa com uma ideia, sem parecer grosso? Ele sabe que é difícil. E a solução que ele dá é quase cômica, de tão simples. Um cartãozinho impresso para colocar no monitor. Um cartão? Sério? Um cartão. Dizendo algo tipo: estou focado agora, volto a falar em breve. Eu tô só imaginando a cena no escritório no Brasil. A pessoa bota a plaquinha e o colega chega,
Opa, que chique, hein? Virou executivo? A galera ia tirar um sarro e interromper do mesmo jeito. Provavelmente. Acho que a placa em si não funciona aqui, mas o princípio por trás dela, sim. O que falta é uma norma social, um sinal claro. Hoje, fone de ouvido pode ser qualquer coisa. A ideia é criar um sinal combinado em equipe para que o tempo de foco seja respeitado. Ok. Então, dominamos os gatilhos internos, planejamos nosso tempo, nos defendemos dos externos. Mas, e quando a força de vontade falha mesmo assim? Aí entra o quarto e último passo, os pactos. Exatamente. Os pactos são a nossa última linha de defesa. É um pré-compromisso que a gente faz para não se auto-sabotar depois. Ele divide em 3 tipos. O primeiro é o pacto de esforço. Que é basicamente Dificultar o acesso à distração. isso, colocar um pouquinho de atrito. Ele conta que, em vez de deixar um doce na mesa, ele passou a deixar na cozinha. Só a caminhada de 10 segundos já era uma barreira. Ou deletar o app de rede social e só usar pelo computador. O segundo é o pacto de preço. Esse envolve dinheiro, né? É mais pesado. Existem apps onde você se compromete com uma meta, tipo ir à academia. Se você não cumpre, o app doa seu dinheiro para uma instituição que você odeia. Nossa, isso é radical. A dor de financiar algo que você abomina deve ser um motivador e tanto. E o último? O último é o pacto de identidade. Para mim, o mais poderoso. É começar a se definir de um jeito novo. Em vez de dizer, estou tentando comer melhor, você diz, eu sou uma pessoa que se alimenta de forma saudável. Você se apropria da identidade. Eu sou indistraível. Exato. Fica mais fácil agir de acordo com quem você quer se tornar. Esse sistema de 4 passos parece muito completo. E ele não para só na produtividade, né? Ele leva isso para outras áreas. Sim, e a parte sobre criar filhos indistraíveis é fantástica. Ele diz que a distração digital em crianças geralmente é um sintoma de que as necessidades psicológicas delas, autonomia, competência e conexão, não estão sendo atendidas no mundo real. Caramba, isso muda tudo. A gente culpa a tela, o videogame, e talvez a resposta esteja em jogar bola com eles, em conversar no jantar. Sem dúvida. O problema não é o jogo, é o que falta fora do jogo. E ele aplica a mesma lógica para os relacionamentos. Ser um parceiro, um amigo indistraível, é dar o presente da sua atenção plena. Estar ali de corpo e alma. Por inteiro, não com metade do cérebro no celular. É uma visão bem completa da vida. Então, para a gente amarrar, os 4 passos são: primeiro, dominar os gatilhos internos, aprendendo a lidar com o desconforto. Segundo, arranjar tempo para atração, usando o timeboxing para ser dono do seu dia. Terceiro, se defender dos gatilhos externos, criando barreiras. E quarto, fazer pactos, que são os pré-compromissos para garantir que você siga o plano. É um sistema muito robusto. E, para a gente fechar, eu queria deixar uma pergunta final que o próprio livro inspira. Pode manar. O livro nos desafia a imaginar como seria a nossa vida se a gente se tornasse indistraível. E a pergunta é essa: para além da produtividade, que é o óbvio, o que mudaria de verdade nos seus relacionamentos, na sua saúde mental, na sua felicidade, se você realmente assumisse o controle total da sua atenção? Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios.